passo do gado. Verso 41 de Gênesis 27. E aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que o seu pai tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, então eu vou matar Jacó. Agora, o capítulo 28, verso de 1 a 5. Isaque chamou a Jacó, e abençoou, e ordenou-lhe, e disse-lhe: não tomes mulher entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça frutificar, e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Assim enviou Isaque a Jacó, o qual foi-se para Padã-Arã, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Agora o capítulo 33, o trecho mais longo. 33, do 1 ao 17. Claro que se você está prestando atenção na leitura, você já viu que teve uma briga ali, um problema entre Esaú e Jacó. Esaú desejou matar Jacó. O pai, vendo aquela situação, manda Jacó embora para um outro lugar, né? Foi embora. E lá Jacó vai viver por 20 anos. Agora, veja aí o capítulo 33. E levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Leia e Raquel e as duas servas. E pôs as servas e seus filhos na frente, e a Leia e a seus filhos atrás. Porém a Raquel e a José, os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles, e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú, correndo-lhe ao encontro, o abraçou, e lançou-se sobre o seu pescoço, e o beijou, e choraram. Depois levantou os seus olhos, e viu as mulheres e os meninos, e disse: quem são estes contigo? E ele disse: os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Então chegaram as servas, elas e seus filhos inclinaram-se. E chegou também Leia com seus filhos, inclinaram-se. E depois chegaram José e Raquel, e inclinaram-se. E disse Esaú: de que te serve todo este bando que tenho encontrado? E ele disse: foi para achar graça aos teus olhos, meu irmão. Mas Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Então disse Jacó: não, se agora tenho achado graça a teus olhos, peço-te que o tomes, o meu presente, da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Toma, peço-te, a minha bênção, que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, e porque tenho de tudo. E instou com ele, até que a tomou. E disse: caminhemos e andemos, e eu partirei adiante de ti. Porém Jacó disse: meu senhor sabe que estes filhos são tenros, e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se as afadigarem somente um dia, todo o rebanho morrerá. Ora, vá você, Esaú, diante da face do teu servo, ou diante da minha face, e eu irei como guia, pouco a pouco, conforme o passo do gado, que está diante da minha face, e conforme o passo dos meninos, até que eu chegue a meu senhor em Seir. E Esaú disse: deixarei logo contigo desta gente que está comigo. E ele respondeu: para que isto? Basta que eu ache graça aos olhos de meu senhor. Então tornou Esaú aquele dia pelo seu caminho a Seir. Jacó, porém, partiu para Sucote, no passo do gado, e edificou para si uma casa, e fez cabanas para o seu gado, por isso chamou o nome daquele lugar Sucote. Oremos. Senhor, obrigado pela leitura da tua palavra. Ela já nos edificou, mas o Senhor nos abençoou ainda mais, nos dando o privilégio de nos expor diante da exposição das Escrituras. Portanto, Pai,
edifique a nossa vida, fale ao nosso coração, abençoe a tua igreja hoje à noite, qualquer pessoa com a qual o Senhor queira falar através desta mensagem. Abençoe de tal forma, Deus, que realmente, tão claramente, nós a entendamos, que decisões sábias e urgentes nós tomemos para que nossa vida possa ser melhorada diante do Senhor e diante dos homens. Venha nos abençoar nesta manhã, em nome de Cristo Jesus. Amém. Assentai-vos, por favor. Pendências e o passo do gado. Pendências e o passo do gado. Eu desejo, meus irmãos, viver bem em 2018. E espero que você viva. Tenho procurado de fazer um esforço para te dar uma direção. Já disse aqui de dois homens que você deve seguir como exemplo, Gaio e Demétrio, não é? Já disse que você deve procurar de andar com Deus como Noé. E já disse na quarta-feira, não é? Que não somente você deve então ser como Gaio, Demétrio, andar com Deus como Noé, mas você deve investir na sua vida para andar em espírito, não na força da sua carne. E sendo assim que andar em espírito é não andar na força da carne, para vivermos bem, nós temos que tomar atitudes quanto a isto. Uma delas é não carregar pendências na nossa vida, seja no coração, sejam financeiras, sejam de problemas que nós possamos ter. Pendências quer dizer, são assuntos mal resolvidos, dívidas não pagas, pecados não perdoados contra qualquer pessoa. Nós não devemos ter pendências nem com Deus e muito menos com os homens. Você tem alguma pendência na sua vida que não tem resolvido? Que tem se arrastado por um tempo, por anos talvez, 20 anos quem sabe? Lembra de Jacó? 20 anos arrastou uma pendência. 20 anos. E se você tem, por que não resolveu ainda? Por que não resolveu ainda? Por que não perdoou ainda? Por que não deu perdão ainda? Por que você fica alimentando no seu coração mágoas contra seus familiares? Por quê? Para quê? O que isso vai acrescentar na nossa vida, gente? Às vezes são amarguras, desavenças, ódio. E essas coisas matam, sabia? Matam, destroem, acabam com a pessoa. E às vezes das piores formas possíveis. Além de fazer a pessoa viver uma vida azeda. Sabe, viver uma vida azeda, acho que é o pior tipo de vida que existe, né? Onde não há sabor, onde não há alegria, onde o sol não tem aquele brilho, onde a natureza não pode ser contemplada, onde orar é difícil. Porque queira ou não queira, cada vez que a gente vai orar, o Senhor faz questão de lembrar a gente da dívida, então Ele fala assim, tem que tratar, meu filho. Tem que resolver. Gente, até quando uma pessoa consegue viver assim, usando uma face de felicidade, quando lá no fundo do seu coração está amargurado e triste, por estar com algo sobre a mesa que não resolveu, seja com os homens ou seja com Deus. A Escritura diz, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Está pecando. Então eu gostaria que você, que está aqui no templo hoje de manhã, você que está nos acompanhando pela internet, nos meditasse, refletisse sobre isso, pensasse sobre isso. Meus irmãos, por muito tempo eu carreguei uma amargura do meu pai. Pela sua ausência na nossa infância, pela maneira como ele não cuidou bem da minha mãe, por aquilo que não ensinou a gente corretamente, por ter nos abandonado e arrumado outra família. Por anos eu carreguei uma amargura contra o meu pai. E sabe, aquilo me fazia andar muitas vezes cabisbaixo. Até o dia que eu disse, eu vou perdoar meu pai. Acabou. Eu passei a viver leve. Passei a viver bem. Hoje o que ele faz, não é? A família que ele tem, Deus o guarde, o abençoe, que ele possa ser feliz, que ele possa se converter. Eu tenho orado pela salvação do meu pai. Como eu gostaria de vê-lo crente em Jesus, mesmo não o vendo há muitos anos.
Então, resolver pendências é também, meus irmãos, ganhar a liberdade. Ganhar a liberdade. E eu gostaria que você refletisse sobre isso, não é? E vivesse livre. A história de Esaú e Jacó nos mostra muito bem esse problema. Quão grande e quão importante é resolver pendências. Resolver, tratar as coisas. Isaac e Rebeca, eles são um casal feliz e abençoado. Tinham acabado de se casar, não é? Estavam vivendo bem, com alegria. Mas, com o decorrer dos dias, a Rebeca não engravidava. E logo foi descoberto, então, que ela era estéril. Isso era um problemão na antiguidade. Isaac, ao invés de turbar-se, azedar-se, virar as costas ou revoltar-se contra Deus, não, ele se lembra daquilo que aprendeu com seu pai, a viver pela fé, a orar ao Senhor. E ele não tem dúvida, o Deus de seu pai também seria o seu Deus. E ele se põe a orar a Deus, para que o Senhor resolvesse aquela questão. Gênesis 25, 21, você vai encontrar isso aí. E a Bíblia disse que Deus ouviu a oração, não é, de Isaac. E a Rebeca engravidou. E se tem uma oração poderosa na Bíblia, é essa aí. Porque além dela engravidar, foi de gêmeos. Ó, para quem não podia ter nenhum, agora vai ter 2. Não é? Então ela vai ter gêmeos. Ah, a felicidade veio raiar ali dentro daquela casa, a alegria brotou, não é? Estavam felizes, como Pedro e a Patrícia estão aí, aguardando, né? O filho, aquele entusiasmo, e aquela casa então começou a ganhar lá algumas coisas de criança, e o quarto começou a ser arrumado, pronto, a felicidade estava ali, Isaac, não é? Rebeca estavam rejubilando. E nasceram as crianças, saudáveis, bem, animadas, fortes. Nasceram e começaram a crescer. Mas eu acho que Isaac e Rebeca não fizeram curso de noivos. Porque quando chegou na hora de educar as crianças, eles cometeram um grave erro. Cada um escolheu um e deu a preferência. O pai escolheu um, a mãe escolheu outro. E investiram cada um num. Com isso, eles plantaram a semente da desavença no coração dos irmãos. Infelizmente. Infelizmente. Preferências nunca constroem, mas muito destrói. Muito destrói. Por conta desta preferência, quando Isaac está doente, e eles pensam que ele vai morrer, Rebeca dá um jeito de Jacó ficar com a bênção. Você conhece a história que Jacó foi lá e roubou a bênção, né? Eu quero te informar, em primeiro lugar, que na verdade, quem tinha que ficar com a bênção mesmo, de acordo com Gênesis 25, 23, era Jacó. Deus tinha dito que que o mais novo seria senhor do mais velho. E nesse caso era Jacó. Então, quando Rebeca faz aquela maracutaia ali, na verdade, por trás de tudo aquilo, não é? Deus permitiu porque Isaac tinha errado quando ele quis dar a bênção para Esaú. E, todavia, por causa da preferência, deu aquele problema e Esaú perdeu a bênção, Jacó pegou a bênção. Isso causou um rompimento de comunhão entre os irmãos. E a desavença foi tão grande que Esaú disse assim: olha, quando meu pai partir dessa para melhor, eu encaçapo o Jacó no mesmo caixão. Né? Eu vou mandar ele embora também. Eu vou matar Jacó. O assunto chegou no ouvido da mãe, a mãe papapá no ouvido do pai, e o pai chamou Jacó e disse: Jacó, tchau. Vai embora, vai para longe, vai lá para as terras da nossa família, lá você vai encontrar uma mulher, fuja, Jacó. Capítulo 29, versículo 1. Então Jacó parte, deixando para trás pai e mãe, e um irmão, cujo único sentimento agora era de ódio, amargura,
rancor, e ele vai embora. Uma pendência, e ele vai embora. Lá ele vai viver 20 anos. E durante 20 anos essa pendência vai estar sobre a mesa. Não foi resolvido. Não foi tratado. Não houve perdão. Não houve reconciliação. Meus irmãos, todavia, a vida não vai para frente quando alguém tem um problema não resolvido lá atrás. O cara pode ficar rico, pode ter filhos, pode casar, pode comprar um carro, pode comprar uma mansão, pode ser grande, pode ser famoso, mas lá no seu coração o tempo todo fica batendo assim, ó. Você tem que voltar, você tem que tratar. Naqueles momentos de solidão, aquilo vem na mente como fogo. E tudo que a pessoa tem é como se ela não tivesse conquistado nada, porque tem uma pendência lá atrás, que tem que ser resolvida. E Deus sabia disso. Tanto que chegou o tempo, depois de 20 anos, Deus mesmo vai falar com Jacó: Jacó, é hora de voltar. É hora de voltar, Jacó. É hora de ir lá resolver esse negócio. Há uma pendência com sangue, e do seu sangue a resolver. Há uma pendência que o impede de prosseguir, e você tem que resolver. E Jacó queria resolver. Ele quer resolver. Você quer resolver? O que é uma pendência? Pendência é uma qualidade ou condição daquilo que está pendente. Tá, não entendi, não resolveu nada, pastor, essa explicação aí. Mas tá bom, né? Vamos em frente. Pendente é algo que está suspenso, algo que não foi resolvido, não decidido, que está sobre a mesa de reunião e que não foi tratado. É algo que não chegou num acordo. Então vamos pensar em alguns exemplos aqui. Você compra um veículo e quando vai fazer a transferência descobre que o antigo proprietário não pagou a multa. Então, por causa dessa pendência, não dá para transferir, a não ser que a multa seja paga. Tem que resolver. Você vai fazer um financiamento e o banco comunica que o seu nome está no SPC. E por causa dessa pendência, o financiamento não sai. Tem que resolver, não vai para frente. Você vai fazer uma cirurgia e meia hora antes o médico descobre que você está com um exame sem o resultado, não é adequado, e por causa dessa pendência a cirurgia vai ser adiada para a semana que vem. Você vai ao mercado, mas quando chega na fila do caixa, não vai ao caixa de número 3 porque teve um problema com a pessoa que trabalha lá, que não ficou devidamente resolvido. Aí você vai pegar aquela fila enorme no caixa 2, porque o caixa 1 só tem 3 pessoas, mas a pessoa que está atendendo não dá, não bate, não se bica. Então, tem que resolver. É uma pendência. A gente vai orar e não consegue orar porque há um pecado na nossa vida que nós não tratamos ou não abandonamos. Então, por causa disso, a gente sente vergonha de Deus. Ou sabe que se continuarmos vivendo, ou sabemos que se continuarmos vivendo assim, o Senhor não vai atender, porque Ele vai dizer assim: tá, você quer que eu te perdoo? Você quer que eu abençoe a sua vida? Você quer que eu te trato? Mas você não trata. Você não resolve. Você não perdoa, você não cura essa ferida aí. Nesse texto, pendência significa contenda, debate, luta, discussão, divergência, desavença. São as pendências a nível relacional, emocional, espiritual com pessoas e com Deus. Ou seja, algo de uma pessoa para outra, ou para com Deus, que não ficou resolvido e que está causando dificuldades. É desse tipo que tratamos aqui. Os problemas de Esaú com Jacó também afetavam o seu relacionamento com Deus. Se você olhar para a vida de Esaú, diferente de Jacó um pouquinho, Esaú chuta o balde. Ele vai arrumar um monte de mulher, de outros povos, vai ser uma amargura para a família, não é? Porque ele está tremendamente amargurado, e quando a pessoa fica amargurada, ela começa a fazer coisas sem pensar, ou ela faz coisas sem a direção do Espírito Santo na sua carne, e aí ela começa um abismo chamando outro abismo, e problema, e problema, e problema, e assim vai. Tem que resolver, para o sol voltar a brilhar. Como é que pendências surgem? São muitas as fontes geradoras de pendências. Desde palavras mal colocadas. De repente alguém chega na gente e fala assim: puxa, irmão, como você está fofinho. Tem pessoas que não gostam. Na hora muda a cor. E mudou a cor. Pronto. Está feito o estrago. Né? Tem pessoas que não gostam.
No texto temos um bom esclarecimento. É um problema entre dois irmãos. Talvez seja o seu problema, familiar. Há irmãos que não se falam há anos. Irmãos que não se falam há anos. Há cônjuges que, apesar de dividirem o mesmo teto, não se perdoam. Vivem amargurados e sentidos. Há familiares que, por causa de coisas pequenas, romperam o relacionamento e se apartaram da família. Há irmãos em Cristo que passaram por essa situação. Meus irmãos, normalmente a pendência, seja emocional ou espiritual, é fruto de um pecado não tratado, um erro não reparado, uma ofensa não desculpada, uma ferida não curada. Tem que resolver. Tem que resolver. E elas podem ser entre família. Acontece problema entre família? Amargura entre família? Desavença entre família? Mágoa entre família? Dentro da família? Se eu te contar, você não acredita. Como diz a irmã Moema, né, irmã Moema? Quando ela fica assustada, ela fala assim. Né, irmã? Acontece, e muito. De pais para filhos. Às vezes os pais, por serem pais, se acham no direito de tratarem os filhos de qualquer maneira, de forma desprezível até, esquecendo que eles têm sentimentos. Irmãos, verdade. De filhos para pais. Certos filhos se acham no direito, por terem crescido um pouco, de tratarem os seus pais como se nada fossem. Agora que eles estão independentes, então os pais não significam nada, eu vou tratar do jeito que eu quiser. Isso machuca às vezes o coração de uma pessoa. De cônjuge para cônjuge. Certos cônjuges se acham no direito de tratar sua metade de forma dura, com palavras pesadas, ou exigindo desde comportamentos sexuais reprováveis por Deus, a uma sujeição que está longe de ser auxílio. Quantos que por qualquer motivo colocam o outro, da porta para fora de casa como se fosse um nada, ou da porta para fora do coração. Entre familiares, um às vezes não fala muito bem do outro, esquecendo que as palavras voam como pena. Gente, palavra é um perigo. Mas como vai longe? Como voa? Como parece que parede tem ouvido? Verdade. Entre cristãos, uma palavra mal colocada, uma atitude inesperada, um cumprimento para todos, menos para mim, um convite do qual não participei, uma chamada de atenção pública, um desprezo sofrido, está lá. Ai de amargura, está lá a pendência, está lá. E outros, como disse Paulo, pecados dos quais não houve arrependimento. Então essas são algumas fontes de pendência. Tem outras? Tem outras. Mas essas são algumas. Claro que agora você já viu aí, abriu o leque da sua mente e você já pensou em várias que podem surgir. As preferências paternas e a falta de cuidado de Esaú e Jacó gerou uma pendência que durou 20 anos. 20 anos para ser resolvida. Apesar de serem dois ricos materialmente, viveram em profunda pobreza emocional por 20 anos. Apesar de serem ricos, viveram pobres emocionalmente por 20 anos. Gente, 20 anos é tempo, mas passa rápido também, viu? Terceiro, o que pendências causam? Leia comigo o capítulo 28, verso de 41 a 43. Capítulo 28, verso de 41. Capítulo 27, por gentileza. 27. Capítulo 27. E aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que o seu pai tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, então matarei Jacó, meu irmão. E foram denunciadas a Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. E ela enviou e chamou a Jacó, seu filho menor, e disse-lhe: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo de matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve minha voz, levanta-te e acolhe-te a Labão, meu irmão, lá em Harã. Ou seja, vai embora. O que pendências causam? Você percebe aí no texto o mal que está incluso naquele problema? São muitos os males causados por essas pendências,
Desde a quebra da comunhão, assassinatos e mortes horríveis. Lembra, há 2 anos atrás, quando nós tivemos uma chacina aqui, acho que no dia, não sei se foi no Natal, virada de ano, que o camarada pulou o muro e matou 5, 6 pessoas da família. Você sabe por que ele fez aquilo, irmãos? Vou contar para vocês hoje, vou revelar aqui, ó, pode gravar aí. Pendência mal resolvida. Esse foi o problema. Uma pendência que não foi resolvida adequadamente, gerou aquela tragédia. Gera isso, gera coisas piores que isso às vezes. Quero destacar algumas. Primeiro, quebra de comunhão. Tem alguma pessoa com quem você não anda tendo comunhão? Que se essa pessoa chegar onde você está, você sai? É porque tem pendência, então vai resolver. Quebra de comunhão. Normalmente é a primeira coisa que acontece. O problema é que esta pendência com os homens, sabe faz o quê? Prejudica-nos diante de Deus. Em Mateus 5, 23 a 24, Jesus diz assim, se você trouxer uma oferta no altar e lembrar que tem um problema com o irmão, deixa no altar e vai resolver. Ele diz também em 1 Pedro 3,7, igualmente vós, maridos, coabitem com suas esposas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas, as vossas orações. Pendência dentro do lar impede as orações de serem ouvidas. Então, meus irmãos casais, não briguem. Não briguem. Porque se brigar, tem que resolver logo. Senão vai orar e Deus vai dizer assim, pode voltar. Vai resolver, vai tratar, vai conversar. Quebra da comunhão é o primeiro filho gerado por uma pendência, com Deus e com os homens. Segundo, a mágoa. Veja o verso 41, eu vou matar o meu irmão Jacó. Vou matar ele. Coisa terrível, né? A palavra que tem origem do latim mácula representa esse sentimento de desgosto, pesar, sensação de amargura, tristeza, ressentimento, desejo de matar. Mas, pastor, isso pode acontecer no coração de um crente? Pode. Pode mesmo? Pode. Pode sim. Se andar na carne não guiado pelo Espírito, pode. É um descontentamento que, embora frequentemente brando, pode deixar resquícios que podem durar um bom tempo. Por vezes é possível percebê-lo no semblante, nas palavras, nos gestos. Sabe que dá para perceber, né? Dá para perceber. Terceira, porfia, que é uma discussão com palavras. Quando a pessoa está amargurada, ela discute facilmente. É uma disputa pertinaz que acaba em tumulto, não é? E quando uma pessoa ofendida faz uma má fama do ofensor. Sabe a pessoa amargurada, ouviu o nome daquela pessoa, já fala o que é negativo. Ela não tem uma palavra positiva, porque ela está magoada, então ela sempre vai focar o lado negativo. 4, detração, que significa corte, suprimir da vida. O capítulo 41, versículo de número 5, mostra isso. Você pode ver lá se quiser. Normalmente este é o destino final de uma pendência não resolvida. O ofendido corta o ofensor do Facebook. Vamos atualizar a linguagem aí, né? Do Facebook, do e-mail, do WhatsApp, do círculo de amigos, pensamentos, Instagram. Porém, o que ela não consegue cortar, ou de onde ela não consegue cortar a pessoa, apesar de cortar de tudo isso aí, sabe de onde? Do coração. Só o fato dela cortar do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, já mostra que ela não cortou no coração. Só essa atitude já revela isso. Perigo, não? Em muitas vidas as pendências estão produzindo morte. A pessoa morreu na alegria. A pessoa morreu no entusiasmo com as coisas de Deus, porque a pessoa morre mesmo. A pessoa morreu no seio familiar, ela já não participa de mais nada, sempre tem uma desculpa para não estar junto. A pessoa morre no seu vigor físico, ela começa a definhar, e por aí vai. É exatamente o resultado produzido pelo pecado, a morte. A morte. São relacionamentos entre pais e filhos que morreram, entre cônjuges, entre familiares, vizinhos, entre irmãos em Cristo às vezes. Meus irmãos, eu não quero que vocês vivam o ano de 2018
e nem você que está me assistindo, e nem eu quero viver 2018 morto. Nesse sentido. Não quero. Não quero que você viva. Nem você que também está nos assistindo. Mas que a gente viva, irmãos, realmente uma vida abundante. Como Jesus prometeu, Ele disse: eu vos darei uma vida com abundância. E a abundância aí é mais de paz, de tranquilidade, de coisas resolvidas, né, de suprimento, do que qualquer outra coisa. Agora, por que é assim? Por que pessoas carregam pendências sem resolver? Por causa do orgulho. Orgulho. E o orgulho é a incapacidade de se humilhar para resolver problemas. O orgulho é a incapacidade que a pessoa tem de se humilhar. Dizer, não, daqui para frente vai ser diferente. Eu quero resolver. Eu quero ficar livre. Como resolver pendências biblicamente? E aqui é a última parte da mensagem, então, para sua alegria. Gênesis 31 a 33 são os capítulos lá que nós vamos pensar, então, aí, não é, nessa última parte. Você quer ter a bênção de Deus, a companhia do Altíssimo, a alegria da bênção das pessoas na sua vida? Você quer poder chegar no seio da sua família de cabeça erguida em qualquer momento e poder abraçar todos que estão ali? Você quer ter uma vida de paz no recôndito do seu coração? Uma vida livre? Tem que resolver pendências, gente. Não tem jeito. Resolva. Como, pastor? Primeiro lugar, capítulo 32, versos de 3 a 8. Enviou Jacó mensageiros diante de sua face a quem? Esaú. Quem é Esaú? O irmão que queria matá-lo por causa de uma pendência. Seu irmão à terra de Seir, território de Edom. E ordenou-lhes dizendo, assim direis, preste atenção como Jacó chama Esaú, a meu senhor Esaú. Assim diz Jacó, teu servo. Você está vendo a linguagem de quem quer tratar de problema? Ele exaltou Esaú e se humilhou. Como peregrino, morei com Labão e me detive lá até agora. E tenho bois, jumentos, ovelhas e servos e servas. Eu enviei para o anunciar a meu senhor, porque eu quero achar graça diante dos seus olhos. Ou seja, Esaú, meu irmão, eu quero resolver aquele problema. Eu quero resolver o problema. Em primeiro lugar, é preciso, para resolver pendências, meus irmãos, reconhecer sua existência, seus malefícios, não é? E querer resolver. Querer resolver. Jacó tinha plena consciência da pendência e quis voltar. Ela era viva na sua consciência. Ela lhe causava perturbação e medo. Capítulo 32, versículo de 6 a 8. Diz assim, e os mensageiros tornaram a Jacó, dizendo, fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem encontrar-te. Olha como Esaú também queria resolver agora. E 400 varões com ele. Então Jacó teve medo. Por que ele teve medo, gente? Pendência, tinha problema. Então ela estava viva na sua consciência, isso lhe causava perturbação e medo. Pendências são assim. Nos privam de lugares, prazeres, pessoas, família, igreja. Privam a gente até de andar por certas ruas. Segundo, então é preciso ter consciência da pendência e desejar resolvê-la. Segundo, é preciso saber que pessoas são meios de Deus nos fazerem crescer, ou nos fazer crescer, emocionalmente e espiritualmente. Jacó cresceu financeiramente, cresceu familiarmente, cresceu com gado, mas emocionalmente ele estava pobre. Ele precisava crescer, e também espiritualmente. Logo, as pendências devem ser vistas como barreiras a serem vencidas, muros a serem derrubados, para que nós cresçamos em amor diante de Deus. Jacó teve que buscar a Deus e humilhar-se diante dele. Capítulo 32, versículo de 9 a 11. Jacó vai até Esaú e se humilha, diz assim, disse mais Jacó, o Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra, a tua parentela e far-te-ei bem.
menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tiveste com teu servo, porque com meu cajado passei este Jordão e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, das mãos de meu irmão Esaú, porque eu temo para que porventura não venha e me mate, e mate a mãe dos meus filhos. Perceba, irmãos, Jacó teve que se humilhar diante de Deus, ele teve que orar ao Senhor, ele teve que lutar com Deus. Se você ver o capítulo 32, verso de 22 a 32, é aquele texto clássico da luta de Jacó com Deus. Quando Jacó vai lá no Val de Jaboque, ele vai lutar com Deus até que ele morresse para si mesmo. Então, aquela situação fez aprender o valor, não é? De ter que ir diante de Deus e te humilhar. Mas ele aprendeu uma outra coisa, porque perceba que antes dele chegar a Esaú, ele manda muitos presentes. Jacó, ele é sábio. Ele sabe que a generosidade abre portas. E ele manda vários presentes ao seu irmão, mesmo que o irmão não precisava. Então aquele que tomava, sabe que Jacó significa usurpador, aquele que toma, agora aprendeu a dar. Porque ele passou no vale de Jaboque e foi tratado por Deus. Talvez você precise ser tratado por Deus para depois tratar-se com pessoas. Talvez você visitar o vale e falar, e lutar com o Senhor, para que Deus te dê aquela capacidade de vencer e ir até as pessoas e resolver pendências. Terceiro, é preciso viver sempre com a predisposição de ir até a pessoa. Capítulo 32, versículo de número 3, nos mostra isto. E enviou Jacó mensageiro diante de sua face a Esaú. Esta foi a vez que ele fez efetivamente, por várias vezes. Certamente isso veio na sua memória. Porque esta é a vontade de Deus. O versículo 9 diz, Deus de meu pai, que me disseste, torna a casa do teu pai. Era a vontade de Deus. Escute, irmão, o que eu estou falando não é palavra minha, não. Eu não estou inventando nada aqui, não. Eu só estou conversando com você sobre o texto bíblico. Está aí, para você ler. Só estou te ajudando a abrir os olhos. É a vontade de Deus que você vive em paz com todos. É a vontade de Deus. Então viva. O Deus que nos veio trazer a reconciliação na cruz, não desculpará ninguém que não quis ir ao outro lado da rua buscar a reconciliação com o próximo. Ele desceu do céu à cruz. Esta é a necessidade de nossa alma. O versículo de número 4 do capítulo 33 diz assim: então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou e lançou-se sobre o seu pescoço e o beijou e choraram. Preste atenção, choraram. Por que Jacó e Esaú, quando se abraçaram, se reconciliaram, choraram? Porque aquele choro durava 20 anos. Estava engasgado. Estava lá guardado. Mas quando o perdão aconteceu, rompeu-se a torrente das lágrimas de alívio, de alegria, de amor, de perdão. Uma pessoa que não perdoa ou dá perdão é sempre uma pessoa desnorteada emocionalmente, que sofre, vive amargurada, fica coçando as próprias feridas o tempo todo. Isto afeta o seu presente, não é? E se não resolver, afeta todo o futuro, todo o futuro. Quantas prostitutas se declararam ser assim? Prostitutas porque no passado tiveram um problema dentro de casa, não resolveram, e aí chutaram o balde. Pisaram, né? Piaram o pé na jaca, como diz o ditado. Quantos adolescentes no mundo do crime que foram desprezados, abandonados, largados, e com o coração cheio de mágoa e rancor, partiram para o mundo do crime? Quantos? Quantas pessoas com distúrbio, muitas vezes, não é? De síndrome do pânico, depressão, por causa de malefícios na sua alma, pendências não resolvidas. Não é toda depressão que é fruto disso, mas muitas são. Nossa alma não pode ir bem se as nossas emoções não são tratadas diante de Deus. Veja, Jacó foi para o vale, morrer para o seu orgulho, vaidade, egoísmo, para aprender com Deus a dar o perdão e a viver livre. Quarto e último, é preciso liberar perdão e pedir perdão.
Então eles choram, se abraçam, se perdoam, se presenteiam. Perdão é algo que devemos ter pressa, meus irmãos, em dar e receber. Perdão é algo que, se necessário, devemos cair de joelhos no chão, não importa onde estivermos, ou diante de quem estivermos. Não, eu perdoo fulano, mas ciclano não. E aí? Verdade. Precisa ir para o vale, então. Perdão é algo que deve nos levar às lágrimas, irmãos, porque você está se tornando livre. Perdão é algo que nos reconcilia com a pessoa ofendida e com Deus. Enquanto você viver e conviver com pessoas, eu vou indo para o final da mensagem, pendências serão realidades em sua vida. Talvez você precise perdoar um filho seu, sabia? Não é concordar com o que ele está fazendo, mas é perdoar, para ter mudança na sua vida, e você poder tratar direito. Enquanto você conviver com pessoas nesse mundo, os problemas, as reladas, as esbarradas vão existir. Você não pode caminhar com essa pendência sem resolver. Já pensou uma pessoa que há 20 anos atrás alguém bateu no carro dela e até hoje o carro está amassado? Alguém pergunta assim, por que você não arrumou? Não, porque a pessoa bateu no meu carro e eu fiquei nervosa e eu estou brava com aquela pessoa. Meu amigo, a pessoa já casou, já teve filhos, os filhos dela já estão quase para casar, e você está aí com o carro amassado e não resolve esse negócio? 20 anos! Resolve isso aí, ó. Talvez fique mais barato do que você imagina. Sua maior escolha hoje é ser vítima das pendências ou resolvê-las e crescer diante de Deus e dos homens. Lembra que depois do encontro de Esaú e Jacó, Esaú falou assim, Jacó, me abraça aqui, abraçaram. Vamos voltar para casa abraçado. Jacó falou assim, não dá, Esaú. Sabe por que não dá? Porque você está com você, mais 400, vocês estão aí, sei lá, de cavalo, camelo, né? Vocês estão bem. Se eu for no mesmo ritmo que vocês, meu gado vai morrer pelo caminho. Pode ir, Esaú. Vai na frente, prepara o caminho. E eu vou no pasto do gado. Você já viu como é que gado anda? Não adianta você cutucar. Quanto mais você cutuca e bate, mais o bicho vai devagar. Né? Ele vai devagar, ele não tem pressa. Desde que Jacó resolveu a sua pendência, aprendeu que a vida não precisa ser nos passos do Papaléguas. Lembra do desenho Papaléguas? Não. Dá para viver no passo do gado. Como? De maneira tranquila. Estou em paz agora. Já resolvi meu problema. Agora eu posso viver, sossegado. Meu irmão me aceitou, versículo 11. Houve aceitação. Versículo 12. Unimos-nos novamente. Agora somos uma família linda e maravilhosa de novo. Eu compreendi ele me compreendeu. Versículo de 13 a 17. Houve compreensão. Versículo 14, nós estamos em paz e agora podemos caminhar no passo do gado. Não há mais pressa, não há mais tortura, não há mais medo, não há mais apreensão, não há mais agonia, não há mais perturbação. Pendências foram resolvidas, agora eu posso viver no passo do gado. Eu vou devagarinho, meu irmão, você pode ir, eu vou aqui no passo do gado, de tenda em tenda, etc. E vamos chegar todo mundo bem lá, porque o que eu temia já foi resolvido. Viveremos em paz e caminharemos em paz no passo do gado, meus irmãos, quando pendências forem resolvidas. Tranquilidade, tempo hábil, sossego. A vida no passo do gado é a vida quando pendências foram tratadas. Eu desejo essa paz, essa tranquilidade, essa vida sossegada no seu coração, desde que você esteja prontinho a resolver suas pendências. Que Ele nos ajude a resolvê-las. Oremos.